Oi, gente, mais uma vez eu aqui, ó, vencendo a procrastinação. Vamos embora. Bom, o tema de hoje, ele caiu de paraquedas assim, né? Eu sabia que eu tinha que falar sobre isso, mas eu não ia falar sobre isso agora. Eu ia trazer um outro tema, quero muito falar sobre o Caibalion, um livro que eu li, sobre as 7 leis herméticas, né? Mas não vai ser sobre isso, provavelmente no próximo vídeo. Eu queria também trazer um vídeo com mais embasamento, tipo, enfim. Só que meio que na meditação de hoje veio para mim que eu tenho que falar sobre as minhas experiências, porque aí acaba sendo uma coisa mais pura, talvez seja mais fácil para mim falar, porque foram coisas que eu realmente vivi, descobri sozinha, cheguei em certas conclusões sozinhas, né? Esse é o Peter. Gente, o Peter é o negocinho feito mais lindo do mundo. Ele vai ficar por aqui. Bom, vamos seguindo a linha de raciocínio aqui. Peter, não entra na frente, vamos pra cá. E aí veio muito o tema julgamento, que é um tema que veio em uma das últimas trips que eu tive com o cogumelo, em alguns temas de meditação e de reflexão que eu tive sozinha também. Bom, vamos lá, por onde eu começo? Eu não me achava uma pessoa julgadora. Eu acho que a gente é difícil olhar para as sombras, né? E admitir que de fato eu sou isso. Porque a sociedade, ela fala que uma pessoa que julga é uma pessoa ruim. E assim, não é que seja certo a gente julgar, mas muitos dos nossos julgamentos fazem com que a gente sobreviva, né? Então, vamos supor, eu não vou passar por determinada rua escura certo horário, porque eu sei que vai ser perigoso para mim. Então, eu estou tendo um pré-julgamento sobre aquela rua. Mas quando se trata de pessoas, aí o buraco é mais embaixo. A gente tem que racionalizar um pouquinho mais, eu acho, e trazer um pouco mais pro coração. Então é uma coisa muito doida. Olha só como eu sou maluca, eu não sei. Espero que vocês estejam me compreendendo. Se vocês ficarem com dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Vamos lá. Uma das minhas últimas trips psicodélicas, eu tive sozinha no meu quarto, num momento de meditação. Eu tinha microdosado, não foi nada muito intenso, mas me trouxe muitos pensamentos. Então eu microdosei, deitei, coloquei uma música, e aí veio vários pensamentos. Essa foi uma das trips mais confusas para mim, porque geralmente é tudo muito claro na minha cabeça. Por mais que eu não consiga me expressar muito bem, eu consigo entender. E aí veio várias cenas onde eu era diversas pessoas, assim, sabe? Como se fosse um sonho mesmo. E aí mostrava uma cena de um diálogo, tipo, qualquer de duas pessoas, eu conseguia identificar, ah, nessa cena eu sou esse homem, naquela cena eu sou essa mulher. E assim foi por diversas cenas. Só que teve uma cena, gente, eu tenho vergonha de falar sobre isso, só que eu quero ser sincera comigo e com vocês. Teve uma cena onde me apareceu que eu era. Ai, gente, me perdoa, de verdade. Porque eu não sei como esse pensamento imundo invadiu a minha mente, mas o importante é que eu refleti sobre isso. Enfim, eu nem sabia que isso estava dentro de mim. E aí me deu que eu era um homem, mas esse homem ele era meio frágil, meio afeminado, assim. E aí, quando me trouxeram que eu, naquela cena, eu era ele, eu pensei, nunca que eu seria desse jeito. E aí, meu filho, a peia veio. Aí a consciência do cogumelo me falou assim: quem é você para falar isso? Se você tivesse vivido 100% das experiências que aquela pessoa passou, você seria exatamente igual ela. E aquilo me bateu de um jeito, que eu refleti, reflito até hoje. Isso foi faz tempo já, mas toda vez que eu penso em julgar alguém, eu penso, se eu tivesse vivido 100% das experiências que aquela pessoa passou, eu seria exatamente igual a ela. E aí eu me trago de volta, sabe? E isso é libertador também, porque ao mesmo tempo que quando você vai julgar alguém, você pensa sobre isso, você puxa a sua própria orelha, quando alguém te julga, você pensa assim, eu não trago pra mim, porque isso não é verdade. Se a pessoa tivesse passado 100% das experiências que ela passou, ela ia me entender, mas ela não passou, então não é culpa nem dela pensar isso, sabe? E, perdão, gente, eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu não sei como esse pensamento imundo invadiu a minha mente, mas é bom a gente olhar para as nossas sombras, né? E as nossas sombras, geralmente, elas ficam escondidas embaixo do tapete, a gente evita olhar para elas, mas é isso. As sombras da nossa vida é como as sombras dessa parede aqui, ó. Quando eu permito que a luz
invada, ela fica mais fraca, né? Ela some. Não tô falando que as sombras elas vão sair 100% da nossa vida, não, tá? Às vezes a gente tá aqui justamente para passar por esse processo e viver 100% do tempo com essa sombra. A gente tem que saber fazer uma alquimia com ela, né? Saber lidar com ela e não simplesmente fingir que ela não existe. Outra reflexão muito profunda que eu tive sobre o julgamento, sobre mim mesma, foi um dos dias que eu tava aqui na minha casa, no meu quarto, dançando sozinha. Eu faço muito isso, tá? Eu acho que o processo de autoconhecimento, ele me trouxe essa liberdade da solitude. Eu amo ficar sozinha, amo. E assim, não é nada pessoal com ninguém, né? Nada pessoal com a minha família, com os meus amigos, mas eu gosto muito de estar livre sozinha, porque quando a gente está sozinho, a gente pode fazer o que a gente tem a liberdade de fazer o que a gente realmente quer, né? Quando a gente tá com alguém, a gente tem que ceder em algumas coisas e tá tudo bem. Eu acho que a vida em sociedade é importante também, mas a solitude, eu acho que pra mim ela foi mais importante ainda mais eu, que era uma pessoa que chamava a companhia para ir até no mercado comigo, porque eu não gostava de fazer nada sozinha. E aí estava eu dançando aqui ó, no meu quarto, sozinha. Parei me olhando no espelho, vamos se analisar. E aí eu ficava me olhando assim, mas não conseguia me ver realmente. Eu só ficava olhando e pensando, será que meu cabelo é bonito? Eu queria me ver com olhos de outras pessoas. Será que eu sou bonita? Será que eu sou feia? Isso é meio bonito, isso é meio feio. Só que eu queria me ver realmente. E aí a minha consciência, eu vou falar minha consciência, são as vozes da minha cabeça, não sou esquizofrênica, eu só tô aprendendo a me ouvir a ouvir meu eu superior. Vamos chamar desse jeito. E aí falou assim: enquanto você não parar de se julgar, você não vai se ver realmente. E realmente era isso, porque eu não tava conseguindo me ver, porque eu tava pensando, eu sou bonita, eu sou feia, eu sou bonita, eu sou feia, eu sou isso, aquilo, minha postura é isso, minha postura é aquilo. E é muito difícil a gente olhar para as coisas sem julgar as coisas, a gente olhar como observador. Essa é a minha dificuldade na meditação. Porque quando eu paro e sento comigo mesma, o meu pensamento fica blá 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 blá. E a meditação, ela não é isso, né? A meditação não é você calar a voz da sua cabeça, mas é você se colocar como observador, né? E essa é a minha maior dificuldade. Uma coisa que eu já venci? Não, ainda não venci. Tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil. Mas o processo de evolução é isso, né? É você identificar qual é a sua sombra e quando você identifica, não é o fim do processo, é o começo do processo. E quando você identifica, não quer dizer que aquilo está curado. Não, aí começa o processo de você trazer aquilo para a luz e aprender a lidar com aquilo. E não vai ser do dia para noite. Muitas vezes é um processo de uma vida inteira. Mas só de você ter jogado uma luzinha ali, ó, para você ter enxergado, eu acho que já é um caminho, né? E aí eu fico feliz. Às vezes eu fico, por que eu sou assim? Mas porque eu passei 100% das coisas que eu passei, exatamente por isso eu sou assim. Enfim, né? E aí é você saber identificar quais são os processos de julgamento que você passa na sua vida que realmente são bons, porque alguns são, como o exemplo da rua escura que eu dei, e quais são ruins, como o processo, o preconceito que eu tive num pensamento lá. É isso, gente. Viu como eu sou? Minha cabeça é muito doida. Espero que vocês tenham uma cabeça tão doida quanto a minha para tentar me entender um pouquinho. Se vocês ficaram na dúvida sobre alguma coisa, deixe aqui nos comentários. Eu vou tentar explicar melhor. E, e assim, foi um relato muito sincero. Foi muito sincero. E eu não falava sobre esse relato porque eu sei que foi um pensamento muito horrível que eu tive. Mas é isso, a gente tem pensamentos horríveis, né? E a gente tem que procurar ver, transmutar esse pensamento, né? E esse é o processo de aprendizado. A gente não é perfeito. E a gente tem que entender isso. E o pior é que sempre que vier uma lição, e aí você acabou aquela lição, você acha que você tá perfeito? Não, meu filho. Aí vai vir outra, e vai vir outra, e vai vir outra, e vai vir outra, e por isso que a gente tá nesse plano, né? Bom, é isso. Beijinhos pra vocês. Até o próximo vídeo.